Olá, estamos aqui com Camilo, nutricionista. Estamos falando sobre o que é dieta da moda e o que não é dieta da moda, né? Canetas de emagrecimento existe. Caneta para escrever ou para emagrecer? É porque são conhecidos como canetinhas emagrecedoras, né? Então, Sim. Ozempic, Uhum. Monjaro, são as canetinhas, né? Porque ela parece uma canetinha e aí a pessoa faz a aplicação, né? Na região aqui subcutânea. Então, por isso Sim. que é canetinhas emagrecedoras. Ah, Mas entendi. o ativo que tá ali dentro que de fato vai fazer esse efeito, né? Tipo uma canetinha, não sei se você já viu, tipo uma canetinha de insulina. Tipo, parece uma caneta mesmo que a pessoa Ah, clica, né? Por mas isso que é não, canetinha. não escreve Não, nada não, não, não. né? Só ajuda a emagrecer bastante, né? Por sinal. Por isso que tá aí na moda, né? Então é algo que realmente tem uma efetividade, mas a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Então, se apresenta pra gente de novo. Pronto, ó. Me chamo João Camilo, sou nutricionista clínico, atuo também na área de saúde da mulher, auxilio vários pacientes ali, pacientes com pré-diabetes, diabetes, obesidade, emagrecimento. Então a minha ênfase hoje profissional é auxiliar essas pessoas dentro desse processo, né? Tratar, né, coisas relacionadas à alimentação, tratar esses aspectos relacionados à obesidade e melhorar a saúde e a composição corporal da pessoa. Perfeito. Dieta da moda. Será que em algum momento a gente já tornou dieta uma moda ou Sim. a gente está com pressa de alcançar o corpo perfeito? Perfeito. Assim, muitas pessoas, elas se apegam muito a rótulos, né? Elas querem fazer parte de alguma tribo, elas se identificam às vezes com coisas que vendam um status, vendam uma ideia de que aquilo vai solucionar o problema dela. Desde que o mundo é mundo, esse marketing, ele é muito agressivo. Então, é importante dar nomes para que as pessoas se apeguem a algo. Então, é exatamente por isso que existe a dieta da sopa, exatamente por isso que existe a dieta do ovo, a dieta low carb, a dieta carnívora, dieta cetogênica. Então, quando você dá um nome para algo, você cria uma expectativa em torno daquilo e as pessoas se sentem mais atraídas a consumir aquilo. Então, é exatamente por isso que o termo dietas da moda está muito relacionado a algo que costuma ser momentâneo, é algo que costuma ser passageiro. Muitas pessoas tentam, mas não conseguem ter um resultado sólido com aquilo, né? Ele pode até gerar um resultado até certo ponto, mas ele também acaba causando danos aí para a pessoa que está fazendo essa dieta, né? Você acha que a adesão hoje em torno do público feminino Uhum, para essa dieta da moda ou dietas da moda sim, é mais comum ou é o público como geral hoje está sim. se, se prendendo, se direcionando a isso? Isso ficou muito popular principalmente com as mulheres, né? Como eu te falei, aquele boom da estética, o boom do cuidado com o corpo. Antes, né, a gente até falou um pouco mais disso ali no primeiro episódio. Antigamente, lá, quando a gente vê aquelas pinturas clássicas, o corpo feminino era um corpo mais ligado à fertilidade, então era uma mulher com mais volume, com mais peso, com maior percentual de gordura. Aquilo era tido como o belo. Não mulheres magras, né? A magreza não era tratada como algo bom, algo bonito. Então, Sim. a sociedade ela sempre vai se baseando por padrões. Então a gente chegou no momento onde começou a ter um padrão de um corpo magro visando saúde estética. Então, quando tem esse boom, quando a sociedade ela se molda por esse padrão, aí começam a surgir as dietas da moda, começam a surgir o que é que faz aquela pessoa ficar magra. E aí surge, né, as dietas, como por exemplo, década de 80, 90 era muito convencional a dieta da sopa, onde a pessoa só consumia sopa, a dieta do ovo, a dieta da lua. Então existiam vários tipos de dietas que Sim. as pessoas faziam acreditando que seguir aquela linha tornaria ela uma pessoa saudável. Então, o público feminino, claro que eu acho que isso abrange todos, né, tanto homem quanto mulheres, só que o público feminino, ele tem mais uma relação com a estética e com o corpo, padrão de moda, diferente do homem. Então, o público feminino, ele é mais atraído por isso. É exatamente por isso que muitas mulheres acabam caindo, né, nessas dietas, nessas estratégias, e muitas vezes acabam prejudicando até mesmo a sua saúde e principalmente a cabeça, né? Porque isso acaba gerando muita frustração quando a pessoa não consegue obter um resultado. E aí vem os transtornos, como a questão da própria bulimia, né? Mulheres que acabam ali se sentindo muito culpadas depois de comer algo, tem a questão da anorexia. Então,
isso é muito relacionado a esses aspectos de uma cobrança social por um padrão estético de corpo. Disforia de imagem, que ocorre muitas vezes também, esse Isso. emagrecimento excessivo. Até quando, Camilo, é saudável a gente pensar nesse corpo magro? Sim, Você acredita que essa dieta da moda é essa pressa de alcançar esse com corpo certeza, que talvez com seja certeza. inatingível ou não é Com inatingível? certeza, cara. Isso tem um perigo muito grande. Primeiro, a gente vive em um tempo de redes sociais. Antigamente nós tínhamos as revistas, onde você via as modelos. Existem vários relatos de modelos, por exemplo, que sofriam com bulimia, porque elas precisavam ter um peso X para caber naquela roupa, e por uma pressão tanto empresarial como social, elas acabavam passando por esse processo, adquirindo esses transtornos para ter um corpo perfeito, um corpo ideal. E hoje as redes sociais vendem um corpo ideal, vendem um corpo perfeito. Então hoje já tem pessoas dizendo que o corpo magro é um corpo que tem a ver com riqueza, as mulheres ricas são magras, Uhum. só pobre é gordo. A gente ouve muitos, tem pessoas fazendo conteúdos disso nas redes sociais. Verdade. Então, cada vez mais as pessoas elas começam a se cobrar. Não, eu não posso estar acima do peso. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que é que eu faço? E aí entra as questões dos transtornos. Então, eu preciso de algo. O que é que vai me fazer emagrecer? E aí as pessoas apelam para isso. Eu vou comer só ovo, eu vou tomar só sopa, eu vou fazer jejum intermitente de não sei quantas horas. E as pessoas começam a buscar algo que faça ela emagrecer rápido, perder peso, né? Que aí não é emagrecer, é perder peso rápido. Sim. Só que isso não é sustentável. Então, a dieta da moda, ele tem esses riscos, né, relacionados, porque quando a pessoa ela não tem um acompanhamento profissional, quando ela faz isso por conta própria, ela acaba colocando a saúde dela em risco, porque ela acaba gerando uma má nutrição, então ela não come muitas vezes os vegetais de forma adequada, as fibras, as fontes de gordura, então ela acaba tendo outros problemas. Hoje, por exemplo, existem relatos de mulheres que estão emagrecendo muito, mas tendo queda de cabelo, ficando careca, ficando sem massa muscular. Então, poxa, o que é que adianta você emagrecer se você está tendo todos esses sintomas? Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Essas dietas, elas são muito prejudiciais porque ela tem um apelo comercial, imediatista, muito forte, muita gente acaba se perdendo por isso. Perfeito. Você tocou, e aqui a gente vai falar sobre alguns tipos de dieta. Sim, Eu exatamente. queria começar sobre a ideia do jejum intermitente, que uma galera faz de 36, Isso. 12, 24 por 24. Qual o dano disso para o corpo e realmente funciona? Vamos lá. O jejum intermitente não que seja uma estratégia nutricional ruim. É uma estratégia que tem os seus benefícios. O problema, cara, é quando as pessoas colocam a sua expectativa nisso, como se isso fosse a única forma delas conseguirem emagrecer. Para você ter noção, existem estudos científicos que mostram que não existe uma diferença tão grande entre jejum intermitente e a pessoa fazer uma dieta convencional, por exemplo, comendo 4, 5 refeições no dia. O mais importante para o emagrecimento, Israel, é o déficit calórico. Então você tem que comer menos calorias do que você gasta. Agora, o que é que o jejum intermitente faz? Como a pessoa ela fica 12, 14, 16, 18 horas sem fazer a ingestão de alimentos, consequentemente, por conta disso, ela vai fazer ali uma refeição no dia. Então ela consegue se manter no déficit calórico porque ela está comendo menos. Agora, quem é que se adequa a isso? Quem é que se adapta a isso? Existem pessoas que não conseguem se adaptar a esse tipo de estratégia. Elas conseguem fazer até por um determinado tempo, mas não é sustentável. E aí vem aquela questão da adesão. Para quem funciona? Um erro muito comum que eu vejo com jejum, que eu percebo, pessoas que fazem jejum intermitente, principalmente ali do período da noite, né? Vamos supor ali a pessoa foi dormir 10 da noite, então ela só vai comer no outro dia meio-dia. Então vamos supor ali que ela fez um jejum de 14, 16 horas. Essa pessoa, ela não come de manhã. Beleza, fiquei sem comer de manhã, tô em jejum. Só que o que é o que eu noto? Muitas pessoas tendem a comer em excesso à noite. Então ela não comeu de manhã, mas a fome aumentou e ela compensou comendo à noite. Então, por um lado, esse excesso de comida à noite, que ela está compensando que não comeu de manhã, para ela vai ser muito pior para o emagrecimento. Por quê? Porque os estudos mostram hoje que um excesso de comida à noite, sem a pessoa ter uma demanda, consumo maior de carboidrato, a gente tem algo chamado ciclo circadiano, que é o ciclo que regula o nosso corpo. Então, à noite, nós temos, né, o pâncreas ali, ele acaba não tendo uma produção tão efetiva da insulina. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa ela come muito carboidrato à noite, ela tende a manter essa glicose mais elevada no sangue, consequentemente aumentando
que a gente chama ali de lipogênese, né? Que é o aumento de produção de gordura. Então, a pessoa que come muito à noite, ela tende a ter um ganho de gordura maior. E aí eu lhe pergunto, o que é que adiantou ela fazer jejum se ao longo do dia ela compensou comendo mais? Ficando em superávit calórico ou até mesmo ali consumindo a mesma caloria que ela gasta. Então, no final das contas, ela está em jejum, mas ela não está perdendo gordura. Agora, a pessoa quando faz o jejum da forma adequada, comendo adequada, ela pode sim ter benefícios. Então, por exemplo, o jejum intermitente ela é muito bom, principalmente para pessoas que têm gordura no fígado, pessoas que querem controlar a glicose. Então, o jejum intermitente ele tem sim o seu benefício. Agora, o grande problema tá quando a pessoa ela faz isso para ser extremista. Então, vou ficar 24 horas, 36 horas sem comer e muitas vezes ela tá perdendo músculo, ela tá perdendo qualidade de vida, nutrientes. Poxa, imagine uma pessoa que sai de casa cedo para trabalhar, pega ônibus fazendo um jejum de 16, 18 horas. Até que ponto isso é sustentável para ela? Então, o jejum é ótimo, agora eu tenho que adequar para uma pessoa que consiga seguir. Perfeito. E ainda levando sobre as dietas da moda, né? Sim. A gente tá ouvindo agora bastante sobre dieta da selva, sobre low carb, dieta carnívora. Uhum. O que é isso, Camilo? Vamos lá. Ó, a dieta low carb ela já é um pouquinho mais antiga, né? Ok. A dieta low carb, ela é muito interessante. Eu uso com muitos pacientes. O que é low carb? Dieta de baixo carboidrato. Para quem é interessante? Pessoas que estão ali com alto percentual de gordura, pessoa que está com gordura no fígado. A dieta low carb com baixo carboidrato, pessoa resistência à insulina. Essa estratégia ela funciona perfeitamente. Por quê? A gente acaba aumentando a ingestão de proteína, boas fontes de gordura e reduzindo o carboidrato, não cortando. A gente reduz o carboidrato, mas faz com que a pessoa faça uma ingestão de carboidratos de boas qualidades. Então, alimentos com alto teor de fibra, que controle a saciedade. Então, a gente acaba indo por esse caminho. A low carb é muito popular e muito utilizada. Agora, o problema é quando a pessoa ela acha que tem que sair cortando tudo. Então, a low carb ela ficou muito popular por isso. Então, corta carboidrato, corta pão, corta tudo, só come proteína e gordura e pronto. Só que é aquilo, nem todo mundo suporta fazer. Então, a gente precisa entender as etapas. Agora, quando a gente pensa em dieta da selva, o que é a dieta da selva? A dieta da selva é uma dieta que ela ficou muito popular no Brasil, muitas pessoas seguem. Você pode falar assim, poxa, Camilo, ela não tem nenhuma utilidade, nenhum benefício. Eu não falaria por isso. Existem pessoas que estão conseguindo ter uma melhora da sua saúde através dessa dieta. É uma dieta que enfatiza principalmente alimentos in natura e o consumo de gorduras saturadas, né, que são as gorduras de fonte animal, então banha de porco, manteiga. Então eles enfatizam muito esse consumo de alimentos. Agora, eles têm uma linha que acaba sendo um pouco mais extremista. Por quê? Eles, por exemplo, eles dizem, né, que arroz e feijão é ração do governo. Então eles falam assim, ó, as pessoas estão acima do peso porque comem arroz e feijão, porque comem grão. Grão é comida de porco, grão é comida de boi, de vaca. Então eles têm um pouco essa linha extrema porque eles não são contra o carboidrato, eles optam por carboidratos de vias ali, por exemplo, da fruta, de vegetais, de alguns outros alimentos, mas eles são contra outros tipos de carboidrato. Então, pão, arroz, o cuscuz, eles são, tipo, contra, eles falam mal. Eles acham que ninguém pode emagrecer comendo arroz e feijão. Eles acham que as pessoas estão acima do peso por conta do arroz e feijão. Só que quando a gente estuda a cultura do brasileiro, o brasileiro sempre comeu arroz e feijão. Mesmo até em áreas rurais, as pessoas sempre tiveram esses hábitos de comer arroz e feijão. E exatamente, quando a gente vai estudar a história, a gente percebe que as pessoas ali, a década de 50, 60, as pessoas não tinham problema de obesidade. Isso começa a aumentar principalmente ali a partir dos anos 2000, onde a gente começa a ter um aumento, né, do acesso a alimentos hiperpalatáveis. Então as pessoas começam a comer mais miojo, alimentos que são hiperpalatáveis. Então as pessoas começam a ter mais acesso a esses alimentos e, consequentemente, elas começam a ter um aumento de peso. Então, eu não acredito que o ganho de peso é por conta do arroz e feijão, cara. Ninguém vai engordar comendo arroz e feijão. Tudo é questão de quantidade. Então, eu acho que o problema da dieta da selva é esse terrorismo. Agora, tem pessoas que fazem essa forma de dieta e conseguem mudar, conseguem melhorar a sua saúde. Então, é entender que dieta é sempre individualizada. O que eu, às vezes, não gosto é aquela ideia de que você achar que funcionou para você, vai funcionar para o outro. Então, às vezes, esse extremismo de colocar aquilo como a melhor dieta, como a melhor coisa que tem para o emagrecimento, eu acho extremista, porque existem milhares e milhões de pessoas emagrecendo comendo arroz e feijão, comendo cuscuz, comendo pão. Então, esses são relatos que eu tenho no meu consultório e também de outros profissionais da área de saúde, nutricionistas, médicos, que relatam pessoas melhorando de saúde consumindo esses alimentos. Então,
Então o problema da dieta da selva é esse extremismo. Eles criaram essa narrativa de que arroz e feijão é ração do governo e quem come vai engordar, e não é bem assim, certo? Então o problema da dieta da selva, na minha opinião, é esse. Agora, fulano fez um relato de que começou a fazer essa dieta e emagreceu. Verdade. Poxa, imagina uma pessoa que estava sedentária, comendo só alimento fast food, fritura, coisas que não prestam, e aí ela começa a comer carne, proteína em maior quantidade, começa a comer fruta, começa a comer raízes. Poxa, ela vai emagrecer, né? Agora, tem que ter equilíbrio, porque se a pessoa foca apenas nisso, ela coloca outros alimentos como vilão, ela acaba indo para uma linha extremista. Então, minha crítica à dieta da selva é esse extremismo que eles acabam tendo, colocando isso como a melhor dieta para todo mundo, e não é. Perfeito. Como é que você identifica que a sua paciente ou que mulheres, dentro desse processo de emagrecimento, têm a sua saúde prejudicada a partir de uma dieta que ela venha a aderir que não seja de maneira Com acompanhamento. adequada, com acompanhamento, com um profissional? Como perceber isso e como você também Pronto. vê Já chegou no isso? consultório algumas pessoas, por exemplo, com deficiências nutricionais, né? Deficiência de vitamina B12, deficiência relacionada à perda de músculo. E quando a gente vai observar, por exemplo, pacientes que cortam demais o carboidrato, tende a perder muita massa muscular. Pacientes que acabam, às vezes, deixando de comer determinada fruta ou vegetal porque ouviu que faz mal, e às vezes acaba tendo uma perda ali específica, piora do intestino. Então, quando eu percebo isso dentro do acompanhamento, a pessoa chega com essa queixa, eu consigo analisar. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu seguia tal linha, eu seguia tal pensamento de dieta, eu cortei isso, 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 aconteceu aquilo. Então, dentro do processo de consulta, a gente vai conversando e vai entendendo ali o que aconteceu com essa pessoa e, consequentemente, corrigindo esses erros ali, percebendo uma melhora no contexto de saúde daquela paciente. Perfeito. Voltando à ideia da caneta, Sim. né? Eu descobri que não é caneta de verdade. Essas canetas, elas surgem em qual contexto e como é que você analisa hoje essa utilização em larga escala? Pode dar um pouquinho desse contexto, panorama pra gente? Primeiro ponto, as canetinhas emagrecedoras, elas são Sim. um avanço, assim, muito importante na área de saúde. Veio para revolucionar, cara, porque a obesidade, ela é uma doença, certo? E a obesidade, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, existem pessoas que, de fato, elas não conseguem emagrecer apenas pela alimentação. Ao longo dos anos, milhares de pessoas, milhões de pessoas emagreceram apenas com alimentação. Mas existem pessoas que elas precisam sim ter medicações que potencializem, que auxiliem nesse processo. E exatamente aí que entra a necessidade tanto do acompanhamento médico como o acompanhamento nutricional em conjunto. Então hoje eu trabalho com médicos, né? Tenho médicos junto comigo, médicos parceiros, amigos, onde eles sempre me enviam pacientes ali fazendo a utilização da canetinha. E muitas pessoas pensam assim, eu tô tomando a canetinha, não preciso me preocupar com a dieta. Isso é um engano. Tá? Isso é um engano. Então, as canetinhas, Israel, ela tem funções muito importantes. Então, a gente tem ali, ficou muito conhecido o Ozempic, né? Que ela é o análogo do GLP-1. E aí vem o Mounjaro, que já é algo mais avançado, que ela atua ali tanto no GLP-1 como no GIP, né? Então, a gente tem o análogo de GLP-1, que é o Ozempic, né? A gente tem outras medicações também. E a gente tem agora a Tizerpartida, né? Que é conhecida aí como Mounjaro, que também é uma medicação que ela atua nos dois receptores, né? Que é no GIP e no GLP-1. Então, esses receptores, eles atuam tanto na questão da saciedade, eles acabam ali fazendo com que o alimento fique mais tempo dentro do estômago, então gera mais saciedade, controle glicêmico, redução da compulsão alimentar. Então, essa medicação, cara, ela é fenomenal. Então, muitas pessoas hoje conseguiram ter uma mudança de vida, desligar o cérebro de estar pensando em comida a todo tempo. Então essas medicações elas vieram para revolucionar a redução de gordura no fígado, redução da insulina, controle de glicemia. A pessoa ela consegue ter um resultado muito expressivo e uma qualidade de vida melhor. Então negar que essas canetinhas elas têm uma utilidade, e quem fala isso não entende, tá? Tem pessoas que são contra essas canetinhas, como se essas canetinhas fizessem extremamente mal, não é assim. O erro é usar de forma errada, sem acompanhamento médico. Hoje a gente tem visto aí várias notícias, né? De pessoas apreendendo essas canetinhas, e tá existindo muito contrabando, porque todo mundo tá querendo tomar. Agora, primeiro ponto, qual é o erro de estar utilizando essas canetinhas sem um acompanhamento médico, sem ser de prescrição médica? Somente falsificação. Esse ativo, ele é um ativo que ele é muito sensível.
Existe uma patente, existe uma empresa séria, existe uma forma de processar, de fazer essa medicação. Então, muita gente hoje está contrabandeando, utilizando essas canetinhas de qualquer jeito e você não sabe o que você está usando. O que é que está ali dentro? Quando você compra uma coisa sem receita, você sabe o que tem ali dentro? Quem garante que de fato é aquilo? Ah, mas eu emagreci, eu perdi peso, beleza. Mas qual é o efeito disso no seu corpo? O que é que isso vai te causar? Ah, conheci fulano, tomou e não aconteceu nada, mas a próxima vítima pode ser você. Então, existem esses fatores que tem que ter um cuidado em relação às canetinhas. Então, Ozempic, Monjaro, são medicações ótimas, mas tem que ter prescrição médica, tem que saber a dose correta. E outra coisa também interessante a citar, Israel, saiu um estudo recente, e aí saiu um estudo recente relacionado à medicação, né, o Monjaro, mostrando que tem muitas pessoas que têm aquela ideia de que, eu vou tomar uma canetinha, vou tomar um mês de medicação, vou tomar 2 meses, vou comprar 2 canetinhas para tomar e eu vou emagrecer. Isso é um mito, cara. Os estudos mostram que existe, sim, um tempo que a pessoa deve tomar, agora aquilo tem que ser no longo prazo. Então, 1 ano e 6 meses, 2 anos, tomando a medicação, que é uma medicação cara, não é uma medicação acessível. Tem muita gente comprando barato. Poxa, a pessoa tá comprando uma medicação cara barata, tem alguma coisa estranha, né? Então, pessoas pagando muito barato numa medicação que é cara, custa em média aí mais de R$ 1.400, R$ 1.600 para um mês de uso, para um mês de uso, a faixa de R$ 2.000, R$ 2.200, tá? Então é caro, imagine todo mês você tá pagando isso aí, durante um ano, imagine você investindo todo mês isso aí. É uma grana boa, não é? Boa. Então, tem muitas pessoas que acham assim, eu já vi várias pessoas que falam assim, não, eu vou tomar uma canetinha um mês aí pra ver o que é que acontece. Cara, isso é a maior besteira que a pessoa pode fazer. Primeiro, ela pode até, naquele momento ali, ter um resultado rápido, só que depois que você interrompe o uso, volta tudo de novo. Porque o que é que essa canetinha faz? Primeiro, ela vai fazer com que você tenha mais saciedade. Então você acaba comendo um alimento, aquele alimento fica mais tempo ali, né, no seu estômago, e você acaba tendo dificuldade de comer com frequência. Então a pessoa diminui muito o consumo alimentar dela, tá? Então cai aí muito o consumo. A pessoa que comia 5, 6 vezes no dia, comia 4, 6 vezes no dia, a pessoa vai reduzir muito. Vai comer 2, 3 vezes, vai comer muito pouquinho. Às vezes a pessoa vai... Eu tenho pacientes que às vezes eu passo ali 100, 120 gramas de frango, a pessoa não consegue comer. Às vezes a dieta fica bem restrita mesmo, 1.000, 1.100 calorias, 1.200 calorias, porque a pessoa tem dificuldade de consumir. Então, a pessoa ela toma aquela canetinha durante 30 dias e depois ela para. Cara, o corpo dela vai voltar novamente. Então, quando você interrompe o uso, você acaba tendo um reganho. Então, é exatamente isso que o estudo mostra, né? O estudo ele fez uma revisão sistemática, né, e meta-análise, avaliando as pessoas que interromperam essas medicações. O que é que ele constatou? Ele constatou que 75% das pessoas recuperavam ali entre 50% do peso ou mais. Então a pessoa usava aquela canetinha, um tempo depois, né? Algumas semanas depois, 36 semanas, 40 semanas depois, a gente percebia que aquela pessoa já tinha tido um ganho de peso bem expressivo. Então esse estudo ele mostra isso, né? Então a partir do momento quando a pessoa parava aquela medicação, ela tinha esse reganho. Então a grande dificuldade hoje é quando essa pessoa parar de tomar medicação, ela vai reganhar tudo isso de novo. Imagina, você investiu um dinheiro retado, depois você para de tomar medicação. Sim. Então é exatamente por isso que o nutricionista ele entra como um papel fundamental para ensinar aquela pessoa a se alimentar bem. Porque não é só tomar medicação. Além de tudo, a pessoa precisa fazer essa utilização, treinar musculação, porque já existem estudos que mostram também que existe uma perda de massa muscular. E aí entra aquela questão que a gente falou do perder peso, porque a pessoa está perdendo peso na balança, mas está indo muito músculo junto. E músculo é o fator principal que a pessoa precisa ter, porque quanto mais massa muscular ela ganhar no processo, mais difícil vai ficar esse reganho, porque a massa muscular melhora o metabolismo da pessoa, a captação de glicose. Então a massa muscular é um fator chave no processo. Então não é só tomar a canetinha, é tomar a canetinha, ter um acompanhamento médico no longo prazo, saber o momento de parar, como parar e ter um acompanhamento nutricional para estar avaliando. Então esse é o fator chave do processo. Então se engana que tomar essa canetinha vai ser a salvação. Tomei e emagreci. Isso é mentira. Então hoje o nutricionista ele é extremamente importante no acompanhamento para os pacientes que usam essas medicações. Perfeito. E falando sobre perder peso e emagrecimento, vem uma pergunta que está totalmente atrelada a essa pressa da perda de peso, né? Porque tem muita gente que tem medo de cortar o que gosta de comer, ou restringir ou limitar
Uhum. um estilo de vida que às vezes não é o apropriado para a sua saúde. Sim. Então a pergunta para Camilo, nutricionista: como eu posso fazer uma dieta? Hoje sua paciente vai te perguntar: Camilo, como eu posso fazer uma dieta de maneira que eu possa continuar vivendo, Sim, sim. vivendo, Sim, né? sim. Que eu não precise ter Restrição. restrições. Sem precisar entrar nessas dietas da A moda. ideia do regime, né? Que a gente Sim. estava falando no segundo episódio, é o Isso. regime, Uhum. como ter uma vida e uma dieta saudável de fato, né? Perfeito. Como a gente já conversou, a adesão é o fator-chave. Entender a rotina daquela pessoa, entender os alimentos que ela tem de forma acessível no seu dia a dia e fazer algo que ela tenha prazer em fazer. Porque se você tem prazer em fazer, você nem sente que você está fazendo aquilo. Então, por que as pessoas não se dão bem com dietas da moda? Porque ela entra naquele processo, ela tá ali com muito esforço, ela tá ali com uma expectativa que aquilo vai mudar a vida dela, que ela vai emagrecer. Só que no final das contas ela percebe que não é nada disso. Então ela acaba se frustrando, acaba jogando tudo pra cima, acaba ganhando peso de novo e ela acaba saindo numa condição pior do que ela entrou. Então esse ciclo que as dietas da moda causam, eles acabam trazendo um impacto muito negativo no aspecto emocional, principalmente da mulher. Porque ela fica nesse ciclo, ela fica girando e ela não sai do lugar. E aí entra a minha função aqui: mostrar que é possível fazer uma alimentação saudável de forma equilibrada, tendo prazer e vivendo. Saindo no final de semana com seu marido, com seu esposo, curtindo, podendo ter ali alimentos que são palatáveis durante a semana, encaixando, porque tudo, cara, eu sempre falo, dá pra comer de tudo um pouco na alimentação, sabe? Então, por isso que eu sou totalmente contra essas dietas extremistas. Corte isso, corte aquilo, pare de comer tal alimento engorda, tal alimento é ração do governo. Eu não gosto disso. Porque é possível emagrecer de forma equilibrada. E é o que realmente funciona, cara. Qualquer pessoa que vá para essa linha de dietas da moda, elas vão ficar naquilo ali por um tempo. Mas elas não vão conseguir se adequar. Será que a pessoa vai conseguir passar 10, 15 anos só comendo carne? Não mesmo. 20 anos só comendo carne? Só comendo carne, manteiga, bacon, sem comer uma salada, sem comer uma fruta, sem comer um arroz e um feijão, sabe? Então, a gente precisa encaixar algo que esteja dentro da nossa realidade, da nossa cultura. Poxa, o povo brasileiro, a gente tem muita fruta acessível, a gente tem muitos legumes acessíveis, feijão, arroz. Dá para emagrecer dessa forma, de forma equilibrada, né? E tem algo muito interessante também, não sei se você já ouviu falar sobre Blue Zones, né? Não. As Blue Zones são as áreas azuis. Depois, se você tiver na Netflix, assista, né? Tem um documentário que se chama, né, Como Viver 100 Anos. É um documentário muito interessante que ele vai para várias regiões, que são as 5 regiões onde as pessoas vivem 100 anos ou mais de 100 anos de forma saudável. Agora imagine uma pessoa viver 100 anos de forma saudável, andando, caminhando, lúcido. Existem regiões no mundo que isso acontece. Então a gente tem Sardenha na Itália, a gente tem Loma Linda, que fica lá nos Estados Unidos. A gente tem uma cidade lá na Costa Rica também, que as pessoas vivem bem. Existe um lugar no Japão, a ilha chamada Ilha de Okinawa, no Japão, onde o japonês, a base da dieta dele é arroz. E eles comem arroz e eles vivem muito tempo. Eles vivem saudável. Porque além do arroz, eles comem muitos vegetais. O asiático, ele come muitos vegetais. Às vezes você está assistindo documentários do Japão, você vê que eles comem muitas folhas, muitos vegetais, algas. Então eles comem muito, de forma muito variada. Eles têm uma saúde longeva. Então as áreas azuis mostram que existem padrões de alimentação diferentes, mas que fazem as pessoas viver muito. E aí, entre outros fatores também, longevidade não é só o que você come, mas é também como está a sua saúde mental, como é o ambiente que você vive, o relacionamento com as pessoas. Então a gente percebe que cada lugar é diferente do outro. Então a gente tem a Itália que as pessoas comem massa, mas na Itália vivem bem. Por quê? Poxa, mas macarrão não é vilão? Aquelas pessoas comem muita massa, né? Mas elas vivem com qualidade. Aí você vai para Loma Linda, por exemplo, que é uma cidade adventista. Eles não comem carne. Mas aí você vai para outro lugar, eles já comem carne e vivem bem também. O que é que eu percebi com isso? Que o que mais vai importar não é você seguir um padrão, mas é você se adequar à sua realidade, ao seu contexto e aquilo que funciona para você. Então, por isso que eu não posso chegar, pegar a dieta de um país e aplicar para mim. A gente tem, por exemplo, a dieta do mar Mediterrâneo, que é considerada a melhor dieta do mundo, né? Que é aquela dieta onde as pessoas comem pouca carne vermelha, mas comem bastante frutos do mar, comem bastante peixe, vegetais, azeite de oliva.
É uma dieta fantástica. Agora, poxa, será que eu consigo aplicar a dieta do mar Mediterrâneo morando aqui em Salvador, morando no Brasil? É diferente. O nome é dieta mediterrânea porque eles moram à beira do mar Mediterrâneo. Mas aqui no Brasil nós também temos um mar, nós também temos acesso a peixes, nós também temos a nossa cultura, a nossa alimentação. Então eu preciso me adequar à minha realidade. Então é exatamente o que eu penso dessa forma. Eu penso numa linha mais equilibrada. Quem quiser seguir essas dietas, siga. Mas eu sempre vou falar, há uma forma de você emagrecer de forma equilibrada e saudável com coisas que funcionam para você. Perfeito, perfeito. Na sua visão, emagrecimento feminino vai além de estética? Isso ficou claro? Sim. E quais cuidados uma mulher precisa ter para que esse processo ele seja o mais tranquilo possível? A gente acabou de falar, né? Isso, é adesão, manter a adesão, que é o mais importante. Mas, para além, né? Uhum. O que a gente precisa pensar, além da adesão, que vai trazer essa mulher para uma caminhada tranquila, uma caminhada sem esse peso, né? Sem essa literalmente sem esse peso de ser um sacrifício, porque pelo que você está me falando, aí eu saio desses 3 episódios com outra percepção sobre o processo de emagrecimento. Como não ser um peso, Camilo? Como não ser um fardo? Perfeito. Emagrecer? Eu acredito que a ambiência, cara. O ambiente, ele é um fator chave. Okay. Se não mudar o ambiente, você não vai mudar o seu corpo, a sua composição. Por quê? Eu sempre digo algo interessante. Não sei se você já ouviu falar na expressão ambientes obesogênicos. Não. Ambientes obesogênicos. O que seria isso? Você já notou que quando você vai no shopping, você tá sendo ali toda hora atingido pelo marketing das marcas? Verdade. As cores, cor vermelha, McDonald's vermelho. As marcas usam cores chamativas para dar urgência de comida, de fome, o apelo visual. Tudo isso é ambiente obesogênico. Você vai no mercado, você vê as prateleiras inundadas de alimentos ultraprocessados. Você já percebeu que os alimentos in natura ficam no fundo? Perfeito. Fruta, legumes, fica tudo no fundo. Quando você entra no mercado, que é a primeira coisa que você tá vendo ali? É os ultraprocessados. Refrigerante, suco de caixinha, biscoito, né? Tudo visando o quê? Fazer você comprar de imediato. Porque quando você entra, é seu primeiro acesso àquilo ali. O que você viu de primeira, a tendência é que você compre. Então, as marcas, elas já pensam tudo nisso. O mercado, ele já pensa tudo nisso. Quando você tá no caixa, você já percebeu o que é que tá no lado do caixa vendendo? Chocolate. Docinhos. Sim. Tudo pra quê? Pra você comprar aquilo ali. Então, os alimentos hiperpalatáveis, eles são mais baratos, eles são mais fáceis de preparar. Então, as pessoas, elas têm acesso a tudo isso aí. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado e essa visão. Então, eu já sempre falo isso para os pacientes. Coma menos coisas que você precisa desembalar demais. E foque mais em alimentos onde você descasque coisas in naturas, coisas naturais, que tem pouco condimento, que tem pouco conservante, adoçantes. Ensinar o paciente a ler o rótulo. Então, quando a gente trabalha todo esse processo de mudança, quando a gente fala sobre o ambiente, cara, uma coisa muito importante a citar, Israel, é que força de vontade não é suficiente. Essa ideia de que não, você tem que ter força de vontade para emagrecer, isso é mentira. O ambiente, ele importa mais do que a força de vontade. Se você for hoje lá fazer uma consulta comigo e você tiver na sua casa ainda sorvete na geladeira, chocolate, miojo, o que adianta? Não. Será que aquela pessoa vai ter força de vontade de parar de comer aquilo? Claro que não. Se ela tiver aquilo em casa, dificilmente ela vai parar. Então, qual é o ideal? Ela mudar o ambiente dela. Então, ao invés de ter agora chocolate, sorvete na geladeira, ela colocar frutas de forma visíveis, oleaginosas de forma visível, já deixar pré-pronto a alimentação dela, um frango desfiado, uma carne moída, já deixar alimentos acessíveis, os legumes congelados, tudo de forma prática. Então, quando essa pessoa ela tem organização nutricional, ela muda o ambiente dela, ela para, às vezes, de frequentar esses ambientes que impulsionam ela a comer esses alimentos, ela consegue ter o resultado. Então, por isso que eu falei, nutrição é comportamental. Não adianta a pessoa sair da minha consulta hoje com a melhor dieta do mundo prescrita se ela não mudar o ambiente que ela vive. Então, eu acredito que esse é o fator-chave, que seria aí mudar o ambiente. Quando a pessoa muda esse ambiente, ela tem, de fato, aí uma melhora significativa da saúde e da composição corporal dela. Perfeito. Existe algum risco de dependência emocional
ou efeito rebote após essa dieta, após a utilização da caneta de maneira inadequada? Existe sim, como a gente já falou. As dietas da moda, elas acabam causando o efeito rebote. O que é o efeito rebote? A pessoa perdeu 10 quilos. Então ela passou ali 2 meses na dieta maluca. Perdeu peso, perdeu músculo, perdeu 10 quilos. Cara, ela não vai suportar manter aquilo. Então ela vai jogar tudo pra cima, reganha. Então esse é o efeito rebote. O que é que acontece no efeito rebote? Primeiro, a pessoa vai se sentir muito mal. Porque ela tava se gabando que perdeu 10 quilos, tava se sentindo bem, só que agora ela ganhou tudo de novo. E ela vai ter que começar a ouvir, né? Poxa, você emagreceu e Sim. engordou de novo. E esse ciclo de ganha-perde é péssimo pro corpo da pessoa. Porque cada vez que ela reganha esse peso, mais difícil vai ficando de emagrecer. Então, com as canetinhas também acontece isso. A pessoa tomou a canetinha, perdeu peso e parou de tomar canetinha de forma abrupta. Não fez um tratamento adequado. O que é que vai acontecer? Vai ganhar de novo. Então, isso já está acontecendo, tá? Já tem muitas pessoas tendo esse reganho. E outro problema também que está acontecendo é a perda de massa muscular. A pessoa está emagrecendo, perdendo peso, mas está desnutrida, ela está malnutrida. Então, queda de cabelo, pessoa com problema de intestino, ela não consegue manter aquilo. Então, a gente tem que ter cuidado porque existe risco sim. Esse risco é real, por isso que o nutricionista e o médico ele é fundamental dentro desse processo, por conta desses ciclos e desse efeito que acontece, né? Perfeito. Quem não deveria utilizar canetas emagrecedoras? Ou fazer esse tipo de dietas milagrosas? Perfeito, vamos lá. Você tocou num ponto muito importante, Israel. Existem muitas pessoas hoje sem recomendação médica para utilizar essas canetinhas que estão usando. E aí que tá um problema. Por quê? A pessoa às vezes quer perder 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, ela apela para caneta. Você acredita que existem pessoas com baixo percentual de gordura magras utilizando canetas emagrecedoras? Certo. Existe, cara. Por quê? Porque a pessoa ela tem uma distorção de imagem, ela se enxerga gorda, ela se enxerga acima do peso, então ela precisa buscar algo para auxiliar nisso. Então tá usando. Infelizmente, até mesmo muitas vezes até médico passando isso. Não por saúde, mas pela aquela estética da pessoa. Porque a pessoa acha que ficar sem comer vai fazer ela perder aquele peso na balança para ela é importante. Só que ela não levou em consideração o músculo. Então imagine uma pessoa que já tá magra, perdendo músculo. Cara, isso é horrível. E aí a gente tem visto, né, aquele efeito que a galera fala da utilização das canetinhas em pessoas magras, que a pessoa fica magra, mas fica com cabeção. Cara, isso é muito real. Tem muitas pessoas que emagreceram e ficaram com cabeção. Corpo magrinho, sem músculo, a pessoa fraca, pessoa sem massa muscular, que esse é a tendência de um problema futuro agora aí, que são pessoas que utilizaram medicação, que perderam peso, só que ficaram sem músculo. Por quê? Querem tomar canetinha, mas não querem treinar, não querem fazer consumo de proteína, só tá preocupado com peso na balança, a pessoa fica doente de fato. Fraca, debilitada, sem força, flácida. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então existe sim uma recomendação que são para pessoas com obesidade, com diabetes, pré-diabetes, pessoas que têm resistência à insulina, gordura no fígado. Essas pessoas precisam da canetinha. Esse é o público-alvo da medicação. Só que, meu irmão, muita gente agora tá usando de forma indiscriminada para perder 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, o que não seria o ideal. Até porque, irmão, ao longo da história, tantas pessoas emagreceram sem utilizar a canetinha. Como eu falei, existem pessoas que de fato precisam. Mas tem gente que não precisa e tá usando. E aí que tá o problema. Aquela história também da LipoLed e da bariátrica sem necessidade, né? Também. Você acredita que uma vez eu atendi uma pessoa, eu trabalhava na loja de suplemento. Isso aí me marcou muito. Sim. Eu trabalhava na loja de suplemento e a pessoa chegou pra mim e falou assim, uma pessoa bem acima do peso, né? Ela falou assim, quanto tá o hipercalórico? Aí eu falei assim, esse hipercalórico seria pra quem? É pro seu filho? É pra algum parente da senhora? Ela falou, não, é pra mim. Eu falei assim, não senhora, mas a senhora não precisa tomar o hipercalórico. Ela, não, deixa eu te falar, é porque eu fui no médico e ele falou que pra fazer minha cirurgia eu tinha que estar 5 quilos acima do que eu tô hoje. Então pensei em tomar o hipercalórico para eu ganhar 5 quilos pra poder fazer a cirurgia. Poxa. Então aquilo me marcou porque eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto alguém buscando ganhar peso pra fazer cirurgia bariátrica. Eu pensei assim, poxa, por que ela não pensou em emagrecer? Porque ela não pensou em mudar o hábito dela para ter uma mudança, né, da composição. Ela pensou em engordar para fazer a bariátrica. Então, isso aí acontece também. Mas o avanço das medicações, cara, tá sendo muito grande, que tem pessoas hoje que não estão mais fazendo a bariátrica, estão optando por utilizar as canetinhas, né, para o processo, para ser um processo até mais saudável e menos agressivo, né?
Até porque é muito invasivo, né? É um Sim, sim, processo bem exatamente. invasivo. Exatamente. Puxando esse gancho sobre a questão da obesidade, ouvimos na tratativa do roteiro uma frase que chama muita atenção. Mais pessoas morrem de obesidade do que por fome. Isso é. Hoje, cara, a gente está vivendo uma época onde o aumento do peso, o acesso a esses alimentos hiperpalatáveis, né, a gente tem visto hoje esse aumento da obesidade ao ponto de pessoas estarem morrendo mais por conta, né, das doenças crônicas não transmissíveis, que são, né, causadas ali pela obesidade, né? Então, dislipidemias, problemas cardíacos, diabetes, infarto. Então, hoje a gente tem mais pessoas morrendo por conta do excesso de peso do que por fome, do que pela própria desnutrição. A desnutrição ainda existe, né? A gente sabe que a fome é algo muito sério, é um problema sério da humanidade, mas hoje existem mais pessoas morrendo pelo excesso de comida do que pela falta de comida. Então hoje a gente tem no mundo aí mais de 2, 3 bilhões de pessoas acima do peso, né? Então é algo muito sério. A gente está falando de quase metade da população mundial, cara, acima do Verdade. peso. Até mesmo em países pobres, pessoas com sérios problemas de obesidade. Por quê? O que é mais fácil para o pobre? Comprar um miojo ou comprar 1 quilo de carne? Comprar um miojo. Verdade. Então, o miojo é muito mais prejudicial para a saúde. Então, infelizmente, a pessoa que tem baixo poder aquisitivo, ela não consegue, muitas vezes, fazer uma alimentação saudável. Por conta de tudo, né, que a gente sabe que envolve esses aspectos, né? O acesso a esses alimentos mais caros são mais difíceis. Não que uma pessoa com baixo poder aquisitivo não consiga comer bem, consegue. Mas, infelizmente, essas pessoas, às vezes, não têm uma orientação adequada. É mais Né? difícil, né? Então, é mais difícil. Então, assim, hoje a gente vive esse fator, né, relacionado a muitas pessoas que morrem pelo excesso de peso, né, pelo que o excesso de peso causa. Perfeito. Cara, outra aula, né, que a gente tá tendo aqui hoje. E pra quem ainda vai sair crente daqui achando Sim. que a dieta da lua vermelha vai salvar a vida dela, Sim, para suas pacientes, as futuras, para quem tá te ouvindo, sim, o que é que você deixaria como recomendação, como conselho? perfeito. Se você busca, de fato, emagrecer e não perder peso, minha recomendação é: busca um profissional para te acompanhar. Busca alguém que vai te ensinar a comer dentro daquilo que se encaixa dentro da sua realidade. Porque dietas da moda, elas passam. O próprio nome diz, moda, né? Ela tem um começo, meio e fim. A ideia é que você não entre nesse ciclo, mas que você mude o seu estilo de vida e siga isso para sempre. Então, eu sempre vou trabalhar essa ideia. O mais importante é a adesão. O mais importante é você ter um emagrecimento saudável e sólido. O que seria um emagrecimento saudável e sólido, Israel? É a pessoa perder, emagrecer e sustentar aquilo. Por exemplo, manter aquela perda, manter aquilo por mais de 2 anos e sustentar aquilo. Isso é considerado um emagrecimento saudável. Tem um dado muito interessante. A cada 10 pessoas que iniciam um processo de emagrecimento, apenas 2 conseguem, de fato, ter um resultado sólido. As outras 8 falham no processo. Então, a gente tem aí apenas 20% das pessoas que conseguem ter resultado. 80% das pessoas que tentam emagrecer, elas falham. Por que elas falham? Porque elas aderem a essas dietas. Dietas da moda, regimes, corta isso, corta aquilo. Então ela não sustenta. Então o mais importante hoje que eu falo para todo mundo, se você quer emagrecer, busque algo que você consiga ter adesão e que você consiga manter aquilo no longo prazo e tenha um profissional de confiança para te entender, para analisar seus exames. Hoje na minha consulta eu faço tudo isso. Eu peço os exames, eu analiso os exames da pessoa, eu faço a avaliação da composição corporal, então entender percentual de gordura, níveis de massa muscular é extremamente importante para você prescrever um plano alimentar. Não é prescrever aquilo no olho de qualquer jeito, sem olhar para a pessoa, não. Eu vou olhar por um todo, é aquele olhar holístico mesmo, entender a pessoa, entender sua rotina, entender suas dores, entender o que ela necessita e dentro disso prescrever um plano alimentar. Quando ela tem isso, cara, não tem como ela não ter resultado. Ela só não tem resultado se ela não seguir, se ela não mudar o ambiente dela, mas eu trabalho tudo isso também, ambiência. Hoje dentro do meu acompanhamento nutricional, pra você ter noção, hoje eu tenho uma comunidade no WhatsApp com mais de 120 pacientes, mulheres. Então a gente tem ali todo dia, as meninas postam as refeições, a gente posta ali a rotina, o dia a dia, as meninas postam seus resultados, seus depoimentos. Então assim, tem sido uma experiência fantástica de pessoas que têm mudado o seu estilo de vida através de um acompanhamento personalizado. Perfeito. Falando sobre acompanhamento diferenciado, a gente fala aqui do nosso Nutri
Camilo. Gostaria que você deixasse também o seu @, onde a gente consegue acompanhar o desafio 10D, Sim. por favor. Pessoal, se você tem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu Instagram é camilo.nutri, vai estar aqui na descrição. E também, né, como a gente já falou, tem um desafio 10D, que é um desafio de emagrecimento. Então, se você quer dar aquele primeiro passo, dar o start, esse desafio é para você. Então, vai estar o link aqui também na descrição, que é o nosso site, onde você vai entender como é que faz a inscrição. E também não se esqueça de me seguir aqui no meu canal do YouTube, porque eu vou estar trazendo mais conteúdos de qualidade, trazendo inovações, trazendo pacientes aqui também para a gente bater um papo, conversar, entender. Então, eu acredito que vai ser assim um diferencial no que tange a informação. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. E vamos para cima. Vamos pra cima. Valeu. 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 Ah.